Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Participantes do projeto Biologia Passo a Passo. Vamos dar continuidade hoje à nova apresentação do assunto ligado à área de evolução, conhecido como especiação. A própria palavra fala em si, especiação, ação de formar novas espécies. Assunto que foi colocado em questão em relação a Darwin, né? Porque foi perguntado a ele por que existem tantas espécies diferentes no mundo e ele simplesmente disse, não sei. Né? E dentro dessas argumentações, o pessoal até discutindo na ação dele, falou assim, mas Lamarck, né, falava que as espécies elas são frutos de uma necessidade de adaptação do ser vivo que a natureza impõe, né, essa necessidade e, consequentemente, elas se transformam. Então, a natureza tem um poder criativo no fritar dos ovos. E Darwin falou, não, a natureza não tem poder criativo, a natureza tem poder seletivo, que é o que faz parte do meu trabalho. Ela seleciona os mais aptos, os mais capazes a se adaptarem a um determinado ambiente especificamente falando. Agora, por que que as espécies sofrem essas transformações, não sabe dizer, porque isso foi um trabalho mais tarde, né, que foi debruçado por vários cientistas na área do chamado neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, cuja a mola maior de transformação dos seres vivos é a modificação do seu material genético, chamado de mutação, proposto esse nome por De Vries. Tá? Então, é o que nós vamos trabalhar hoje, numa situação interessante dos fatores, né, os elementos que promovem essa especiação. Basicamente, são dois grupos, eles se desdobram em quatro, sendo um deles contestado pela parte ligada dos pesquisadores, né, fala, não, aceita-se no máximo três tipos. Eu vou colocar os quatro, né, para vocês poderem entender essa ação, embora não tenha aquela ideia, vamos dizer, de falar assim, porque o negócio aqui tá errado. Não, é uma questão só de ajuste, né? Daí entender a ideia da pessoa. Mas para mim, basicamente, são três, né? Mas aí alguns livros trazem quatro tipos, então para vocês não ficarem perdidos dessas quantidades, quantas são, né? É importante que vocês se deparem com todos, depois façam uma adequação nas provas de vocês, uma análise que tem feito na parte dos vestibulares, cobrando esse assunto especificamente, que é chamado de tipos de especiações que podem acontecer com seres vivos. Tá? Então vamos lá. Passar o slide para vocês. Vou pedir aqui para compartilhar a tela. Compartilha. Beleza. Vamos aguardar que esse entra bonitinho, né, no pedido. E vamos jogar a nossa ação da nossa aula de hoje, que é isso aí, ó. Lembrando que esse assunto que vocês estão apresentando faz parte do projeto Biologia Passo a Passo, viu? Eu sou o professor responsável por esse projeto, professor Márcio Pinho. Qualquer tipo de assunto que vocês queiram entrar em contato, porque esse projeto ele tem uma flexibilidade, né, uma ação de resultados bem significativos do projeto Biologia Passo a Passo, em que você recebe suas aulas todas moduladas em fascículos, seguido de exercícios e mais tarde você tem também as chamadas aulas presenciais via Meet, né, para esclarecer qualquer tipo de dúvida que porventura aconteça aí nesses estudos de vocês aí, ok? Então vamos lá. São divididos em três blocos, né, essa ação para vocês. Basicamente, hoje é uma história. Hoje não tem, no texto apresentado a vocês, não tem aquela ideia de palavras que foram suprimidas do texto. Não. Hoje é basicamente uma leitura completa, mas seguido com uma bateria de exercícios, ok? Por que conhecer novas espécies? Essa é uma pergunta bastante interessante. Por que se debruçar tanto tempo em conhecer espécies, né? E aí você veja que esses detalhes são importantes. Você conhecer os indivíduos que fazem parte integrante do nosso planeta, né? Que é uma ação impressionante, porque eles acreditam que existem mais de 10 milhões de espécies diferentes no planeta. E no passado existiu praticamente o triplo, quer dizer, 30 milhões de espécies diferentes, né? Que já foram soterradas, que passaram por aqui e que só esperam ser encontrados na fossa de fósseis, pelo menos grande parte deles, né? Porque formar um fóssil também é um milagre, é muito difícil esse trabalho, precisa de rocha sedimentar para isso. Mas é uma necessidade interessante você conhecer, porque a depender da espécie em que você está se tratando, você conhecendo os hábitos dela, fica mais fácil você manipular
ou então você se defender contra ela, principalmente quando se trata de uma praga. É o caso que aconteceu da ilha de Trinidade com relação a um inseto que é transmissor da malária, né? Que é a campanha de proteção contra a malária nessa ilha, que é uma ilha parasidíaca, que você tem os efeitos lá de exploração turística, mas o pessoal ficava com medo com casos de malárias que eram, vira e mexe, sempre estava em ascensão naquela ilha. Então, o vetor combatido nessa historinha se trata dessa espécie, Anopheles albimanus, né? É o nome, toda espécie tem nome e sobrenome, primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo, né? Ela tem que ser, se for manuscrita, ela tem que ser grifada, se ela for em negrito, como está sendo colocado aí, não precisa do grifo. Mas isso é um padrão, né? E isso que eu acabei de falar para vocês são as regras de escritas de uma espécie binominal, tá? Quando ela é escrita em manuscrito, né? Ela tem que ser grifada, mas quando ela é escrita em negrito ou letra itálica, que são aquelas letras que são inclinadas, né, que são letras de imprensa, ela não precisa do grifo. Então tem que observar isso. Todo ser vivo de um planeta tem nome e sobrenome, né, que é a espécie. Então está aí situado para vocês entender a situação onde fica a ilha de Trinidade e Tobago, né? É a região típica da onde se concentra a floresta, no caso, extremamente tropical, que é a floresta amazônica, seguido de toda essa área de cobertura vegetal extensa, né? Então, consequentemente, é uma ilha tropical, né? Tem seu interesse econômico nela em relação às praias, né? Que são muito bonitas nessa região, mas uma economia comprometida em função desse inseto perturbador que é transmissor da malária. O que é interessante é que o pessoal aplicou-se muito dinheiro gasto para pulverizar pântanos e drenagens generalizadas e, curiosamente, não fez o efeito significativo da redução do quadro. Então, alguma coisa estava dando errado. É como se enfiasse dinheiro pelo ralo, tá? E houve um fracasso total. E é isso que demanda, fala assim, tem alguma coisa errada. Você fazer isso por conta própria, sem conhecer qual é o comportamento do bicho, como é que ele se prolifera, quais são os seus hábitos, daí a importância de conhecer a espécie, isso consequentemente vai dar em fracasso. É como se dá murro em ponto de faca. É a mesma coisa você combater mosquito. Pensa num bicho infernal, tá aí. Tá? Então é complicado lidar com essa danada aí. Portanto, o principal vetor da malária, neste quadro, né, que está sendo colocado aí, era o Anopheles bellator, e não Anopheles albimanus, como é colocado aí. Portanto, houve um erro fatal, né, nos elementos, no combate ao mosquito, que não tinha nada a ver com a transmissão da malária, e em relação ao vetor que é realmente o significativo, que é o Anopheles bellator. São, portanto, espécies distintas. Então, houve um erro de estratégia, né, de alcance. Então, consequentemente, perdeu-se muito dinheiro por se saber pouco da história, do comportamento, né, de quem é, de fato, o grande vilão dessa história. Então, tá aí, ó. O curioso dos mosquitos, né, que normalmente a fêmea, ela é a sanguessuga dessa história. Ela pode sobreviver até 30, 35 dias em ambientes quentes e até 50 dias em ambientes frios, se acasala 4 vezes durante a vida dela, e pode deixar uma descendência de mais de 1.000 filhotes. Tá? Portanto, o bicho dá muito pano para muita dor de cabeça e muito zumbido desagradável no ouvido, e fora a coceira, né, que dá no ato da sua picada. Portanto, aí o que está claramente estabelecido nesse sistema é o erro do alvo, pelo desconhecimento de quem realmente é o verdadeiro vilão nessa história na transmissão da malária. Aí a necessidade de você conhecer. Tá? No continente europeu, a mesma coisa. Ó. Combate da malária pelo vetor, chamado Anopheles maculipennis. Repare que você tem várias espécies, né? Você já foi citada 2 naquela página, tem mais uma espécie aqui, né, colocada para vocês. Essa é a distribuição, né, desse mosquito, transmissor da malária, na região da Europa, tá? Tal danadinho aí. E também houve uma vitória que é relativamente parcial. Apesar de haver o esforço de empenho de tentar combater esse tipo de mosquito, é mais fácil você eliminar a espécie humana do que você eliminar o mosquito. Viu? Existe, portanto, uma grande variedade de espécies neste grupo de mosquitos. Então, são 18 tipos, e muitos deles difícil na distinção visual. Você consegue fazer a distinção deles só com análise cromossomial, ou seja, só acompanhando o genoma. Né? Portanto, tem que ter a parte de especialistas na área de genética para fazer uma extração
dos cromossomos desse bicho, fazer uma comparação cromossomial para estabelecer as distinções de espécies, né? E aí vem aquela pergunta, mas por que que dá tanta espécie diferente nesse mundo, né? Que mosquito é sempre mosquito? Não, mosquito você tem as partes dos mosquitos, mas cada um deles tem os seus fatores de diferenciação em função da região onde estão localizados. Portanto, ele pode se desenvolver em água doce, pode se desenvolver em água salobra, ou pode invadir casas ou não. Então, o ambiente, né, o nicho onde ele está localizado, o nicho ecológico dele, ele é muito versátil. Ele pode estar em diversos tipos de áreas ao mesmo tempo, tá? A depender do tipo de espécie envolvida em questão. Portanto, é difícil o combate. Portanto, as espécies variam regionalmente, tá? E isso envolve tempo de pesquisa. Isso é trabalho de biólogo nessas ações, né, que são colocadas aí, e principalmente na área especializada de biólogo, que é a entomologia, que é a área do estudo de insetos. Então você se depara com essa situação, problema. Só se combate alguma coisa conhecendo bem os vetores e seus ciclos vitais. Isso é fatão. Isso é padrão para você ter sucesso em qualquer tipo de combate, né? Aí você tem uma guerra que é praticamente eterna, né, da ação. Mas para você conseguir ter significativa resposta a essas ações que você está tendo, você tem que conhecer bem seu inimigo, né? Você tem que se conhecer bem como é que ele se comporta, quais são os vetores, quais são os ambientes, para você poder contra-atacar e ter uma resposta mais fidedigna nesses quadros aí. O problema, meu querido, é que existe muitos mosquitos na natureza, tá? E você, o ambiente dele, o que é? É selva? É, porque você entrar na floresta amazônica, você sabe que lá o quadro endêmico de doença lá é malária. Mas você não vai destruir a floresta, porque a floresta não tem culpa de ter um mosquito. O mosquito que se adaptou muito bem lá, meu filho, e faz dela o paraíso, tá? Então, olhar a floresta como inimigo meu, isso é ignorância total, porque elas são renovadoras, são fixadoras de carbono, tem uma série de coisas que trazem vantagem para o ambiente. Também são elas que são os verdadeiros ar-condicionados da América do Sul, como o caso da, da Amazônia. Agora, erradamente falar que é pulmão do mundo nunca foi, né? Pulmão do mundo, nesse caso aí, são os mares, pela atividade de algas presentes no mar, que são chamadas fitoplânctons. Esses são os verdadeiros pulmão do mundo. As outras florestas não, elas são estáveis, né? O que ela consome, o que ela produz, ela consome. É o caso da Amazônia, mas ela tem também uma vontade muito grande de produção, de jogar em massa uma grande quantidade de volume de água na forma de vapor. Então elas formam rios aéreos, né? E essas massas de ar, no caso aí, elas produzem a sua própria chuva. Então elas são dispersas pela América do Sul. Você repare que o processo é tão impressionante que até o que é produzido de água na forma de vapor na parte da Amazônia vai chover na Patagônia, lá no sul da América, da Argentina, né? No sul da América do Sul. Então é uma coisa realmente impressionante. Por isso que não se deve mexer, né, de uma forma tão leviana como está acontecendo com os desmatamentos no nosso país. Então tá aí, ó, esse inferno, que aqui em Brumado, então Deus que me livre e guarde, né? É a situação da nossa cidade também com alguns tipos de época. E é um bicho, pensa no bicho perturbado, é isso, porque ele tem sensores que te localizam totalmente no escuro. Ele tem capacidade de infravermelho, né? Consequentemente, você brilha à noite para ele. Ele consegue localizar, mesmo que você estiver encoberto totalmente, com a ponta do nariz para fora, ele vai te picar a ponta do nariz. Ele consegue localizar, tá? Então, esse bicho aí praticamente é infernal, o trabalho dele. E, curiosamente, a fêmea é que precisa do teu sangue, né? A fêmea, ela tira nutrientes do sangue da vítima que ela pica e repassa esses nutrientes para a parte dos seus ovos para poder é, efetivar a sua eclosão. E uma coisa que é impressionante do mosquito é o seu aparelho bucal, né? Você tem um aparelho dele que é picador, ver se aparece essa setinha aqui, tá vendo? Esse aparelho picador aqui, ele tem uma saliva que é um potente anestésico. Até a medicina tem interesse em estudar essa anestesia pela velocidade como realmente ele neutraliza a área, né? De modo que você não sente a picada. Embora ele faça uma cirurgia na sua pele de corte e perfuração, atinge um vaso, né, um capilar, chupa o sangue, né, desse efeito dele e faz a festa, né? E depois, quando o efeito do anestésico, da saliva dele, que está na área,
como ele é um agente que é estranho, seu organismo reage contra ele e lhe dá aquela sensação da coceira, às vezes formação até de calombo, a depender do grau de reação alérgica que você tem, tá? Mas que é impressionante a capacidade anestésica dessa saliva dele, isso aí está sendo objeto até de estudo científico, para poder ser aplicado, quem sabe, mais para frente, como uma estratégia de operação, né? Em que você tem uma resposta anestésica melhor. E aí volta a questão inicial, ó, por que há tantas espécies de mosquitos no mundo? Né? Pense aí a ideia desse danadinho, busca-se a ideia de eliminar esse danado. Né? Quais são os processos que promovem a sua diversidade? E é isso aí que nós vamos ver no assunto na nossa aula de hoje, que é chamada especiação. Né? O que de fato é o conceito de uma espécie? Porque biólogo detesta conceito. Né? Normalmente se tem uma ideia, essa ideia de espécie partiu de um pesquisador chamado Ernest Mayr, que nós vamos ver aí na citação das situações e problemas são enumeradas aí ao longo dos slides. Tá? Nós vamos falar a respeito desse senhor que deu a ideia, encabeçou a ideia de lhe dar uma noção sobre espécie. Como uma espécie pode se desdobrar em duas ou mais espécies, isso é o que a gente chama de especiação. Agora, os fatores que levam a essa especiação é que a gente vai também dar um refino em relação aos slides aqui para vocês poderem entender, que são basicamente dois, mas esses dois podem se desdobrar para mais dois e viram quatro. Tá? Mas os livros normalmente abordam dois tipos. E já vou adiantar para vocês, é a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. As outras duas estão questionáveis, né? Mas alguns autores consideram elas como verdadeiras, como a peripátrica e a parapátrica. Cuidado que os nomes são muito similares, pode haver confusão. Então tem uma setinha que eu vou passar para vocês, para não fazer essa confusão aí na tipagem, né, dos elementos de especiação que ocorrem. Que fatores estimulam essa ruptura? Aí você tem vários elementos aí que vocês vão ver, né, da soma, né, que vão resultar na separação definitiva de um grupo que era original, depois eles se separaram, né, evolutivamente falando, e depois dessa separação eles não mais se intercruzaram e, consequentemente, se tornam espécies distintas. Então, você tem uma série de fatores que estimulam essa ruptura. E o que promove a irradiação evolutiva, aí, então nós vamos ver, né, que é exatamente o ambiente em que ele está situado, os ambientes não são iguais. Os ambientes são distintos, portanto, promovem pressões seletivas distintas, e isso leva, mais tarde, ao efeito de uma especiação. E aí, meu filho, a parte mais importante que a gente tem é exatamente as dicas para se livrar dessa safada, porque pensa no bicho perturbado, é mosquito. Mosquito em Minas, pernilongo em São Paulo, muriçoca na Bahia. Tá? Os nomes são regionais, mas é o mesmo safado, o mesmo indivíduo que é perturbado tá aí. Tá? A espécie, portanto, desse senhor chamado Ernest Mayr, tem um autorretrato dele lá, na imagem dele lá atrás dele também, na formação dele, que é curiosa, né? Ele dá, então, um conceito para a gente biológico de espécie, que se trata disso aí. Ó. Espécie, na realidade, é um grupo de populações naturais, né, cujos indivíduos são capazes de se cruzar ou potencialmente se intercruzam, deixando descendentes férteis. Esse é a grande característica da espécie. Os indivíduos são capazes de cruzar entre si e os que nascem são férteis, quer dizer, ele dá continuidade futura à permanência daquela espécie no local, estando reprodutivamente isolados de outras espécies. Então, a espécies, o indivíduo, para ser considerado um indivíduo da mesma espécie, ele tem que ser um indivíduo que ele forma grupos maiores, são chamados populações, se intercruzam naturalmente, tá? Dão descendentes férteis e continuam nesse isolamento. Quer dizer, mesmo que sejam espécies que são parecidas, por exemplo, eu posso pegar uma zebra, né, e ver com relação à parte de um cavalo, ver com a parte de um jumento, eles são parecidos, mas na hora quando você vai cruzar ele entre si, pode até haver efeito de fecundação, pode até formar um descendente, mas o descendente normalmente ele é estéril, ele não vai para frente. Então ele é indicador que eles não são da mesma espécie. Porque se eles forem da mesma espécie, uma vez que eles se intercruzam, os seus descendentes nascem férteis e dão continuidade à espécie. Tá? Pelo menos essa é a ideia de Ernest Mayr. Ok? Aí nasceu o conceito biológico de espécie. Então daí você tem uma questãozinha que mostra aí, ó. Em 1942, Ernest Mayr, biólogo alemão e um dos maiores evolucionistas da nossa época, propôs a seguinte definição: um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de cruzar e reproduzir descendentes férteis
em condições naturais, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outra espécie, a definição proposta aí refere-se ao conceito exatamente disso. Refere-se ao conceito de espécie. A ideia dele. São facinho. Olha outra questão aqui, ó. Essa é interessante, ó. Lobos da espécie Canis laicans, no leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes Canis latrans, né? Duas espécies pelos nomes distintos. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área da distribuição do Canis laicans estão sendo acasalados também com lobos cinzentos, que é o Canis lupus, 3 espécies distintas. Todos estes cruzamentos têm gerado descendentes férteis, então tem coisa errada aí. Porque se são espécies distintas, eles não poderiam estar se intercruzando. Porque para definir uma espécie verdadeiramente falando da outra, tem que haver um isolamento reprodutivo. E aí não está havendo um isolamento reprodutivo, já que eles estão gerando descendentes férteis, portanto, são indivíduos de uma mesma espécie. Mas um lobo, com relação ao coiote, com relação ao Canis laicans, em relação ao Canis lupus, que o laicans é um pouco menor, né, nessa ação, na realidade, o conceito deveria ser subespécie, né? ou ideia de raça, né? Que raça é feita de subespécie, seria a definição melhor. Mas não se tratariam de espécies, como assim, isoladas, né, de fato, como deveriam estar colocados aí. Então, isso aí é um erro de classificação. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de Ernest Mayr em 1942, que é século XX, ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma por quê? Por que esses 3 indivíduos não são espécies distintas? Tá? Porque aqui ó, a resposta melhor para responder esse elemento é exatamente isso. O fluxo gênico entre as 3 populações ainda é mantido, portanto, mantém eles como indivíduos de uma mesma espécie. As diferenças anatômicas de porte, anatômica, aquela coisa toda, pode ser considerado subespécies, né, ou raças. Assim como serem diferentes tipos de raças caninas, é a mesma coisa que acontece entre esses animais aí. Mas enquanto não houver um bloqueio no reprodutivo entre eles, não podem ser consideradas espécies distintas, como foi classificado, né, no século XVIII, viu? Como se fossem espécies realmente nada a ver uma com a outra. E aí, quando eles estão cruzando, está dando descendentes férteis, então significa dizer que eles não são espécies isoladas, mas sim do mesmo grupo. Portanto, a resposta certa aí é letra B. Aqui fica a parte mais legal que tem. Você tem todas as variações possíveis de especiação. A especiação mais comum é com relação à especiação alopátrica, que envolve a característica máxima aqui, é uma barreira geográfica. Tá? Repare que uma população original, ela foi separada por uma barreira geográfica, pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser até uma estrada, né? Uma via de passagem. Por exemplo, você tem uma área de uma população que viviam em comunhão naquele espaço físico, lesmas, mas de repente você faz uma autopista na hora onde ele tinha e separa os 2 grupos. Então, os grupos não pode se aventurar a passar na autopista, que é esmagado pelas rodas dos carros, né, pelo alto tráfego. Então, fica um grupo isolado de lá e um grupo isolado de cá. Né? Mas os eventos naturais que acontecem é isso, é cadeias de montanha, tá? É a situação de rios, a situação de mares que vão se separando, então as espécies vão se tornando, sofrendo mutações locais específicas, essas mutações não são compartilhadas entre eles, porque o fluxo gênico foi detido. Então, essa interrupção do fluxo gênio, a forma de como os genes vão se embaralhando de uma população para outra, isso fica comprometido. Então, com o passar do tempo, eles vão se diferenciando e aí sim se tornam espécies distintas, de modo que lá na frente, quando eles se tornam a recruzar, como aconteceu aqui, ó, as mutações vão acontecendo aqui, devido a criando o chamado isolamento produtivo, e depois, quando eles voltam a se reencontrar, as 2 espécies são totalmente distintas e com incapacidade de gerar descendentes férteis. Então, a partir de um ancestral, eu formei 2 espécies distintas aqui, né, devido a um isolamento geográfico, uma barreira geográfica que é o elemento mais comum na formação de espécies no nosso planeta. O segundo elemento que se destaca é a simpátrica. Né? A simpátrica você tem uma extensão territorial, uma população que se distribui numa extensão territorial, e parte de um nicho específico dessa grande área de extensão territorial, pensa no caso da Sibéria, por exemplo, que tem uma extensão muito grande na parte da Rússia. Determinadas espécies se acomodam tão bem num determinado tipo de área específica que favorece um grupo, né,
que tem uma modificação genética. Essa modificação genética se revelou favorável para viver com mais intensidade naquela região, e depois eles vão se isolando com o passar do tempo nessa área, reprodutivamente. Vai se intensificando a reprodução entre eles, mas não compartilhando mais com o seu grupo vizinho, a ponto depois eles se isolarem reprodutivamente. Portanto, a culminância da especiação é o isolamento reprodutivo. Tá? Os outros dois grupos são contestáveis. O nome da peripátrica, por exemplo, vai para a periferia, ele vai parolar. A peripátrica ele vai perambular, ou seja, aqui, quando eu falo peripátria, você vai lembrar a palavra perambular, quer dizer, ele sai para fora como se sofresse um efeito de migração. Ele vai para um espaço físico novo, né? Leva um patrimônio genético dele, mas esse patrimônio genético ele não compartilha mais, que ele não volta mais para o grupo original. Sofre mutações aqui que são distintas, né? São mutações do acaso, mas essas mutações não são compartilhadas, portanto, o fluxo gênico, né, que deveria haver entre eles para embaralhar esses genes, não acontece mais. Com o passar do tempo, vai se intensificando essas mutações, né, de cada um deles, e vai cada vez mais afastando eles dentro da compatibilidade de formar descendentes férteis. Então, gera no futuro o isolamento reprodutivo, consequentemente, a formação de duas novas espécies. Quando as duas áreas se interpõem, quer dizer, quando se cruzam entre si, eles estão isolados reprodutivamente. Portanto, atingiu o patamar máximo, né, que é da especiação, que é exatamente o isolamento reprodutivo. Então, a partir de uma espécie só, devido a um sistema de migração e não retorno dele para um lugar, é o que gera a formação de uma nova espécie. Isso aí é uma especiação peripátrica, porque ele perambula, né, para fora e não volta. Isso é migração. A parapátrica, basicamente, o pessoal não considera em função de ser quase um desdobramento da simpátrica. Repara que ele tem aqui um efeito de uma comunidade vizinha, ele se desloca para um novo espaço físico, como se ele avançasse dentro de uma determinada área. Essa área se revelou favorável para um determinados tipos de genes, né, que ele conseguiu viver numa área. Pode ser que essa área que ele foi é mais ácida, o terreno, do que esse aqui. Então, quem tinha maior resistência a esse ambiente mais ácido, ele permaneceu no lugar. Quem tinha menos resistência acabou sendo selecionado, foram eliminados e permaneceu nessa área, né, a distribuição das espécies, né, a predominância dele das espécies que eram mais resistentes a esse ambiente ácido e até gostavam dele para poder sobreviver. Consequentemente, houve uma intensificação, né, de mutações nessa área específicas deste grupo em detrimento da outra. Esse material ficou confinado nessa região. Repare que não há o isolamento, né, espacial dele aqui, como o caso da peripátrica. A peripátrica tem uma migração, portanto há um isolamento, né, de ser feito. Aqui não, ele fica na área vizinha. Por isso que alguns autores consideram isso aqui como uma situação simpátrica, é apenas um anexo. E a parapátrica é o nome para ser diferenciada da simpátrica, né? É para ao lado. É como se ele conquistasse um novo espaço e deslocasse para ao lado, porém sem barreira geográfica entre eles. E aí a área favoreceu esses indivíduos, né, nessa área, e consequentemente formou-se, com o passar do tempo, duas espécies distintas, que não tem mais um compartilhamento genético, né, devido ao não compartilhamento do fluxo gênico. O que deveria acontecer aqui não foi compartilhado para cá. Aí você tem as ideias, ó. Alopátrica, você tem a peripátrica, você tem a parapátrica e você tem a simpátrica. Ok? São os elementos que são colocados para a gente aí. Muito bem. Vem cá, então, com relação aos tipos de especiação alopátrica. Vamos caracterizar. Também chamada de especiação geográfica, por quê? Porque envolve o problema de barreiras geográficas. Pode ser uma montanha, pode ser um problema de um rio, pode ser um problema de um lago, pode ser um problema de uma cratera que se abriu durante uma fenda tectônica de terremoto, aquela coisa toda, pode ser um oceano. Isso aí é clássico, viu? É uma característica dessa especiação. A população de uma espécie se divide por uma barreira geográfica, que é o início da especiação. O ambiente com o tempo sofre modificações, né, consequentemente, as mutações e a seleção natural intensificam essas diferenciações na população, né, nessa permanência desses novos locais onde eles estão colocados, né, como o fluxo gênico foi interrompido, né, porque eles não compartilham mais. As mutações que acontecem no grupo A e o que acontece no grupo B, nessa nova área que foi seccionada, né, que foi isolada, né, por uma especiação geográfica, esse não compartilhamento fazem com que eles fiquem cada vez mais diferentes com o passar do tempo, né? Vamos lá.
Portanto, não há troca do fluxo gênico entre elas. Então, isso aumenta mais ainda a possibilidade. Repare aqui, ó, das plantas. Elas viviam no mesmo espaço físico, isso aqui é muito comum em plantas. Repara a distribuição geográfica dela, basicamente nos 2 pontos. De repente, ela foi invadida, né, por um rio, ou foi invadida por um lago, ou por um mar nessa região, e isolou as espécies, de modo que houve mutações no espaço B aqui, nessa espécie, né, e a outra mutação na outra espécie, na margem direita dela, que se tornou um pouco maior. Mas as mutações que se tornaram um pouco maior não foram compartilhadas com o vizinho, porque você tinha uma barreira geográfica que era o próprio mar, né? E depois, com o passar de vários e vários anos, né, quando esse mar seca e expõe as duas com a possibilidade de eles poderem se reencontrar, as duas se comportam de formas distintas, porque tem fecundações na parte de polinização de modo distinto. Não há mais compartilhamento genético entre as duas, né, porque se tornam diferenciadas e, consequentemente, tornam-se incompatíveis. Apesar de, historicamente, né, terem o mesmo tipo de origem, o mesmo ancestral comum. Então, isso aí classicamente uma especiação do tipo alopátrico, cuja barreira geográfica aqui foi imposta por um rio ou por um mar. Tá? Acredita-se que seja a forma mais comum de especiação que se conhece na natureza. O isolamento geográfico é o termo que designa as barreiras que interrompem o fluxo gênico dessa população. Dessa forma, quando o isolamento geográfico persiste por longo período de tempo, existe a chance de um cruzamento entre os indivíduos separados, não por ser mais possível, e, portanto, tem-se a formação de nova espécie, porque quando permaneceu muito tempo isolado, de tanto haver as mutações, né, e as novas readaptações na área, essas mutações, por não serem compartilhadas, porque há uma interrupção do fluxo gênico, então, a culminância dessa especiação é o isolamento reprodutivo, e, consequentemente, dá a formação de nova espécie. Aí vem a culminância. O isolamento reprodutivo, portanto, é o termo que designa a interrupção total do fluxo gênico das populações. E aí vem uma questãozinha. Especiação é um processo evolutivo que, no decorrer de milhares de anos, resulta na formação de novas espécies biológicas. O processo de especiação simpátrica é diferente do processo de especiação alopátrica, pois, vamos ver, o primeiro depende da introdução de migração de novos indivíduos na população original. O segundo ocorre por meio de rápidas mutações genéticas seletivas, não tem esse negócio não. O primeiro ocorre por meio da ação da deriva genética característica da redução significativa da população original. O segundo depende da separação e isolamento por meio de uma barreira geográfica dos indivíduos da população original. Então, a resposta que vai culminar aqui na formação é a letra D de dado. Tá? A primeira você tem que é a condição no primeiro da simpátrica, é uma condição de adaptação específica a um nicho ecológico, com mudança de comportamento. Principalmente a ideia de mudança de comportamento, que ela é extremamente significativa na especiação alopátrica. Tá? Na especiação simpátrica, desculpe. Essa mulher, Diana Dodge, tá? Ela foi uma das pesquisadoras, né? Passou até por um sistema de bullying, gozação em relação à faculdade, porque ela queria provar, né, que realmente a especiação alopátrica é de fato uma ocorrência natural na formação de espécies. Então ela trabalhou um bom tempo, assim, um período, né, bem interessante na faculdade, com o isolamento reprodutivo da drosófila, que é a mosquinha da fruta. Aquelas mosquinhas que ficam sobrevoando pequenininha, uma banana ou uma fruteira na casa de vocês, é aquela frutinha, é faixão do pessoal da área da genética que fala sobre isso. Então você tem a chamada drosófila pseudo-obscura, após apenas 8 gerações, usando diferentes tipos de comida, uma foi alimentada com amido e outra foi alimentada com maltose. Então, num período muito curto, né, deu-se a formação, a demonstração da possibilidade do isolamento alopátrico ser, de fato, um elemento que desencadeia a formação de novas espécies. Repare que você tinha um grupo original. Esse grupo foi separado numa sala de vidro em que uma das mosquinhas da frutas foram alimentadas com relação à maltose, aqui embaixo, e aqui com relação ao amido. E se passaram 8 gerações, né, em relação a essas frutas. Vamos considerar assim, grosseiramente falando, 6 meses, né, desse efeito, cada geração 6 meses. Então, 6 meses vezes para passar 8 gerações, você multiplica aí, que são 2 gerações por ano. Então, 4 anos, né, de dedicação desse efeito separado. E depois de 4 anos, quando ele juntou as duas moscas, né, desse efeito,
As que eram alimentadas com amido só se acasalavam com amido, e as que se alimentavam com maltose só se acasalavam com o que tinha alimentação com maltose. Portanto, tiveram comportamentos distintos, né? Separação das espécies, separando, né, os efeitos dele, comportando-se como se espécies distintas, espécies diferenciadas. Então, essa é uma demonstração clássica da possibilidade, né, da especiação do tipo alopátrico por barreira geográfica. Essa barreira ele simulou com a parte de um vidro, né, mostrando que as duas espécies não tinham contato uma com a outra. E as gozações que essa mulher falou, que lá vai a mulher mexer com os mosquitinhos, falava que era a mulher dos mosquitinhos. Né? E o pessoal não entende a importância do projeto e fica com essa resenha aí. Mas ela depois recebeu os louros, vamos dizer, da importância do trabalho dela, porque ela demonstrou de fato, né, que a especiação alopátrica é um acontecimento que gera a formação de novas espécies. Então tá lá. O mapa a seguir mostra duas áreas oceânicas A e B. Um estudo mostrou na localidade A que são encontradas 7 espécies de camarões pistola e na localidade B outras 7 espécies, sendo que cada uma espécie no local A tem uma espécie irmã correspondente ao local B. Espécies irmãs são espécies originadas de um mesmo ancestral comum. É correto afirmar que, se você tem na região A, né, que é o istmo do Panamá, você tem que a região que é o Oceano Atlântico, do outro lado o Oceano Pacífico. Né? Então estão isolados esse efeito. Como é que você justifica esse efeito da ação? Aí você tem basicamente uma chamada uma barreira geográfica. Você não consegue os camarões de um lado trafegar livremente para o outro lado. Então você tem uma interrupção do fluxo gênico aí clássico. Isso tem tudo para ser uma especiação alopátrica. Então tá lá. Seria então a melhor resposta estaria na letra C. O istmo do Panamá interpôs uma barreira geográfica formando 2 grupos isolados de cada espécie ancestral que puderam então se diferenciar originando espécies irmãs no Oceano A e Oceano B. Resposta certa, letra C. Muito bem. Então aqui nós vamos terminar o nosso bloco 1, né? São 3 blocos que a gente vai ver, e daqui a pouquinho eu volto para dar continuidade à nossa aula com relação aos tipos de especiação. Aqui você viu claramente os exercícios com relação à especiação alopátrica, agora nós vamos ver os 3 apresentados para vocês aí nos 2 blocos restantes, tá? Qualquer contato que vocês interessarem, principalmente com o projeto Biologia Passo a Passo, vocês entrem em contato comigo para adquirir a parte das aulas que são feitas em fascículos. Ajuda muito você fazer uma revisão bem mais sólida do assunto. Belezura? Vou fechar aqui provisoriamente e daqui a pouquinho eu volto para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Deixa eu interromper aqui. Beleza. Então estudem direitinho, façam os exercícios que forem necessários, colocados pelo seu professor, na parte dos estudos dirigidos, que isso ajuda muito a você entrar na aula, da chamada aula invertida, e aí em sala fica mais fácil você tirar qualquer tipo de dúvida que porventura permanecer, né, nessa revisão que vocês estão fazendo aqui de forma prévia, para que vocês possam entrar na sala dominando melhor o tipo de assunto. Valeu? Até para vocês então, e daqui a pouquinho eu volto para terminar esse tipo de assunto. Fiquem com Deus.